Vamos lá, trazendo para vocês aqui um pouco do que está acontecendo em Dubai durante a Gulfood, a maior feira do nosso setor, uma feira voltada a todos os alimentos, mas a área de pulses e os compradores de pulses, dos nossos feijões, do gergelim, de pipoca, enfim, desses grãos que nós temos aí avançado pelo mundo afora. É uma feira super importante para isso. E o que a gente observou nesses primeiros dias foi uma calmaria, eu diria, para os feijões rajados, vermelhos, para o feijão preto, e uma demanda maior por feijão black matte, ou seja, o feijão mungo preto. Então a gente começa a ver que sim, é possível, quem quiser tomar algum risco, plantar o feijão mungo preto e fixar 50% do valor da área, né? Do valor fixado com o exportador, e talvez deixar 50% em aberto, se é que você quer dar uma especulada. As safras, nós tivemos agora de manhã aqui reunidos com os produtores e as empresas que vieram conosco numa missão, ou seja, para conhecer aqui a feira, vieram junto com o Clube Premier, e a gente teve a presença de um dos grandes operadores de mercado de mungo preto, né, que vende muito para a Índia e para outros países, opera a partir do Canadá. E o que a gente teve é uma noção bastante clara daquilo que é a safra, de qual é o período melhor para se produzir no Brasil, e não tem a mínima dúvida que colher lá no mês de maio, junho, julho é o melhor, porque a safra, tanto de Mianmar quanto a safra da Índia, ela é colhida nesse período do início do ano. Em termos de preço, aponta para alguma coisa aí ao redor de R$150 FOB, se você fizer as contas e colocar aí os custos todos. Algumas vezes, dependendo da mercadoria, se ela tiver 3,5 milímetros acima, sem quebra, passada numa eletrônica, ela pode ter aí algum prêmio, aí 5, não muito mais do que 5 a 10% acima da mercadoria normal. Então tem aí uma demanda bem interessante. Uma das colocações dessa empresa, que é a Emprus do Canadá, para o público que estava aqui, foi que a qualidade do Brasil tem sido reconhecida, né? Ela já é uma qualidade superior à Mianmar, que é nosso grande concorrente, que é possível absorver aí 250 mil toneladas, 280 mil toneladas no decorrer de 2026. E nós temos, por outro lado, nas conversas com os exportadores, todos os grandes exportadores estão aqui, grandes, médios, estão conosco aqui na feira, aí já dentro do projeto Brasil Superfoods, o projeto junto com a Apex, e nós chegamos a um consenso aí de conversa com eles de que é possível que ultrapasse as 300 mil toneladas de produção no Brasil esse ano. Aí o porquê, mesmo num cenário positivo, não seja talvez a melhor sugestão estrategicamente dizer para vocês: plantem totalmente sem contrato. Então, se quiserem arriscar um pouco, talvez os 50% que eu mencionei. Com respeito ao feijão preto, a gente recebeu muitas perguntas esses dias aqui dos produtores de feijão preto, que vem a aceleração do preço dentro do Brasil, já aí beirando os R$200 no sul do Brasil, lá no Paraná. Temos um longo período pela frente, então plantando a segunda safra, assim como do carioca, pode ser até que aumente um pouco a área, mas exportação, eu diria que exportação está praticamente fora do nosso horizonte esse ano. Talvez aí 10, 15 mil toneladas de exportação, porque o México foi estimulado pelo governo, o produtor foi estimulado pelo governo, plantou uma área muito maior do que o normal, tinha preços garantidos pelo governo, o governo não está honrando o preço, mas a verdade é que a safra está colhida. Então os produtores têm enfrentado muitos problemas que podem, inclusive, ensejar aí que para o próximo ano e para 2028 a gente tenha situações aí bem interessantes de mercado, mas imediatamente eles não vão precisar importar. A Venezuela, ainda nós não temos certeza do cenário, se os Estados Unidos, dentro de uma lógica trumpista, ele exigir que a Venezuela compre os feijões
dos Estados Unidos, a gente deve ficar sem esse mercado da Venezuela. Então, esses são os cenários que a gente tá vendo por aqui. O que mais que a gente pode passar para vocês numa linha geral? Numa linha geral é que o crescimento de alguns países nos próximos anos, crescimento populacional aliado a um crescimento econômico efetivo, uma mudança de quantidade de habitantes que tenham aí a possibilidade de ser identificados como uma classe média dentro da Índia, da China, da Indonésia, de países da África, como Nigéria, enfim, Paquistão, vários desses países têm uma demanda bastante grande para feijões e para outros grãos. Então, até nós conversamos hoje durante o dia com o grupo que estava nessa reunião que eu mencionei no início, com uma reunião de alinhamento daquilo que a gente viu, uma reunião de ponderação sobre o tamanho dos mercados e a reunião com essa pessoa que está envolvida na compra, na importação do Brasil e de outros países, e ele comentava sobre o cenário, enfim, o cenário total dos Pulses bastante positivo. Uma família de produtores, uma das famílias de produtores que estavam aqui conosco, mencionaram a experiência que fizeram com grão de bico há alguns anos. E a sugestão foi, sim, vale a pena voltar, entender como funciona o grão de bico, como pode funcionar o grão de bico. Tem condições de produzir no Brasil, nós importamos grão de bico, temos ainda, antes de exportar, um mercado para atender dentro do Brasil. E há dois tipos de grão de bico. A gente pode, inclusive, qualquer dia explorar um pouquinho mais isso para vocês dentro do Clube Premier, uma matéria sobre isso. Lentilha, ervilha, também tem aí um cenário bastante interessante para os próximos anos e vale a pena a gente estar olhando, porque não é uma coisa que se repete dentro do Brasil, entre nós, que o Brasil é o provedor de alimentos, né? No Paraná, o governador fala de supermercado do mundo, ou celeiro do mundo, como a gente sempre escuta. Não é uma afirmação aí nossa, né, de brasileiros dentro do Brasil. É uma percepção que o mundo tem, que a nossa grande virtude é produzir alimentos. A nossa tecnologia aplicada à biologia está fazendo com que nós tenhamos aí êxito, né? Vocês produtores, vocês pesquisadores têm êxito na produção e colocam o país, né, o Brasil, numa condição bastante interessante como provedor de alimentos. Lembrando, né, nada funciona se não tiver alimentos. Não adianta ter foguete que dá ré, não adianta fazer carro elétrico, não adianta desenvolver IA, se você não tem comida, para tudo. Então, a nossa tecnologia é muito importante, é estratégica, e por isso a gente continua incentivando vocês a buscarem, a aprofundar o seu conhecimento sobre esses produtos, esses alimentos, né, o agroalimento do Brasil. Ok? Bons negócios, e a gente volta com mais algumas informações aí nos próximos dias.